Olá, vamos iniciar agora mais um estudo, Como ir para o céu. Tema 4: a queda do homem e também a redenção, né? Vamos ver no estudo de hoje como o pecado entrou no mundo, suas consequências e qual o remédio que Deus deu para que nós possamos nos livrar desse mal. No estudo de hoje eu vou abordar alguns temas. Na verdade eu vou citar, né, algumas terminologias, alguns temas aqui que não vamos estudar hoje. Não vamos entrar em detalhes porque são mais complexos. Outros não são tão complexos, mas demandam um estudo específico para eles. Mas eles são necessários ser citados nesse estudo por conta da sua importância, né, e por conta da cronologia também dos fatos. Eu vou citar, por exemplo, lei, graça, vou falar sobre o santuário, né, alguns sacrifícios que eram feitos lá, mas nada disso pode ser abordado mais profundamente hoje, porque são símbolos que devem ser explicados, porque cada um tem um significado específico ao longo da história. Então, no estudo de hoje, no meu objetivo não é me aprofundar tanto nesses temas, é falar sobre eles superficialmente, na verdade só apontá-los, né, nem dar grandes explicações, porque o objetivo maior é apontar o pecado, suas consequências e a solução para o mesmo. Isso é o que o estudante iniciante precisa nesse momento. Aí, numa outra temporada, que a gente for trabalhar um nível mais avançado, né, do intermediário para avançado, aí sim esses temas vão poder ser abordados com mais abrangência, né, com mais calma. Então, o tema de hoje, ele encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 3, de 1 ao 8. Hoje eu vou ler menos e vou contar mais história, né, justamente por conta dessas questões, eu não vou entrar muito em detalhe. Mas essa parte sim eu vou ler com vocês porque é fundamental para o nosso entendimento. Então vou ler Gênesis 3, do 1 ao 8, fazer alguns comentários, depois vou contar a história, né, das consequências do pecado até onde nos interessa hoje, né, quem peca hoje, o que tem que fazer para buscar a redenção. Então começa aqui no capítulo 1 do 3, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos e serás conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor seu Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então vimos aqui o que é o pecado. No versículo 3, Deus deu uma instrução, e no versículo 6, eles quebraram essa instrução, desobedeceram. Então o pecado é a desobediência a Deus. Então, se ele diz para fazer e você não faz, é pecado. Se ele diz para você não fazer e você faz, também é um pecado, é transgressão. Então, a partir daí, veio um problema. O ser humano que era imortal, a partir daquele momento, passou a ter que conviver com a iminência da morte. Mas antes de seguir explicando, vou fazer um comentário aqui sobre a figura da serpente. Alguns dizem que é literal, outros figurado, e ambas as situações são plausíveis, né, acerca de ser figurado. A serpente, ela hoje representa Satanás. Então pode ser ele, né, que é um anjo caído, pode ter interagido com Eva e ter convencido a comer a fruta. Agora,
a outra questão, de ser uma serpente, um animal mesmo, como nós conhecemos hoje, também pode ser uma teoria plausível, porque a gente está falando aqui de um ambiente de perfeição. Os animais perfeitos em sua criação, bem como a mulher, uma criação perfeita. Então a gente não pode saber que tipo de interação, não tem como saber que tipo de interação havia do homem com a mulher. A gente não sabe se a serpente verbalizou de fato, a gente não sabe se ela emitiu, né, sons ou sinais que fizeram a mulher entender a sua linguagem. Enfim, a gente pode fazer diversas teorias de como ocorreu essa interação da mulher com o animal. O que eu sei é que essa interação do homem para com o animal foi mudado, se você continuar lendo o livro de Gênesis, depois que o homem, né, desce da Arca de Noé e os animais são liberados. Então, a partir daquele momento, o Deus põe medo nos animais em relação ao homem. Então, o homem passa a fugir o animal passa a fugir do homem, ao invés de interagir com ele, como era desde o princípio. Então, ali houve aquela mudança, e também foi permitido ao homem matar um animal para se alimentar deles, matar um determinado grupo de animais, né? Não todos, mas também mais para frente a gente vai ver essa questão da alimentação. Então, enfim, nesse momento havia uma interação entre humano e animal totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. Então, o que a gente pode falar sobre o símbolo da serpente, né, é meramente especulativo. O mais importante aqui é trabalhar a questão do pecado. Havia uma determinação de Deus, o homem descumpriu essa determinação e agora ele está fadado a morrer. Então, a partir desse momento, começa a se desenvolver o plano da salvação. Aí, continuando a leitura, vocês vão ver lá que Deus ele fala a sentença do homem e da mulher e faz ali uma profecia, né, que do ventre da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Aí, nesse caso, a serpente está expressando ali o símbolo de Satanás. E o filho da mulher não fala de Caim nem de Abel, por exemplo, que foram os primeiros que nasceram, mas fala da descendência dela na frente de Jesus. Então diz lá que nasceria um, que nasceria da mulher e pisaria na cabeça da serpente, a serpente só conseguiria ferir o calcanhar. A gente vê que Jesus, ele, embora tenha morrido, tenha sido torturado, ele foi vitorioso porque agora o Satanás não tem poder na vida do homem. E diz também que Deus poria inimizade entre a mulher e a serpente, né? Então também eu vejo ele como um sentido figurado, porque a mulher tem um símbolo da igreja, símbolo do povo de Deus. Então aquele que é filho de Deus verdadeiro, ele não aceita as coisas do mal. Eu não falo isso de quem faz parte da igreja, porque tem gente que não faz parte de igreja nenhuma e abomina a injustiça, né? Abomina qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de transgressão da lei, né, que ele entende como certa. Então, igreja e denominação são coisas totalmente diferentes. A igreja é o povo que Deus vai salvar, e denominação é a placa. Então, nem todos que fazem parte da denominação são verdadeiramente cristãos. Nem todos que estão fora de uma denominação necessariamente não são pessoas ruins, né? Não podem ser excluídas do rol de filhos de Deus. Só quem sabe mesmo quem são os verdadeiros filhos de Deus é o próprio Deus. A gente não tem como julgar a ação do outro. Bom, voltando aqui para a palavra, então, foi colocada aqui uma profecia sobre a redenção do homem. Então, aponta diretamente para Jesus, que seria o Redentor do homem. Mas daqui até Jesus passam-se séculos, né? Então, o homem tinha que interagir com o pecado daqui até a vinda do então Messias, né? Do então anunciado Salvador. Então, nesse interim, nesse tempo de espera, era feito um sacrifício de animais, que esse sacrifício ele tinha um símbolo profético que apontava para o sacrifício que Jesus faria na cruz. Então, o animal símbolo desse sacrifício, o animal maior símbolo, era o cordeiro, né, que devia ser sacrificado e deveria estar em perfeitas condições, deveria ser sacrificado, o sangue dele derramado no altar para a purificação do pecado. As pessoas dizem, não, então a lei, o pessoal era salvo pela lei, naquela época, e pela graça hoje. Não. A salvação sempre foi pela graça. Então, aquele sacrifício que o pessoal fazia nunca purificava pecado nenhum. Através daquele sacrifício, ele dizia que acreditava no Messias que havia de vir para salvá-los do pecado. Então, ele era só um símbolo
de esperança no Messias. Então a graça também valia para ele. Aquele sacrifício não tinha nenhum poder redentor, não tinha nenhum poder purificador, era apenas um símbolo, era apenas uma profecia do que havia de vir. Mas isso também, como eu já falei, vai ser desenvolvido mais à frente. Outro ponto importante que eu quero falar sobre esses símbolos é que algumas pessoas dizem que a lei era só para os judeus e que hoje a gente só vive pela graça, né? Eles reforçam isso. E não é bem assim, porque seguindo a leitura, quando você chegar em Gênesis capítulo 22, antes disso, né? Gênesis capítulo 4, você tem Caim e Abel, né? Que como eu já falei, Abel ele apresenta o cordeiro, que é bem visto, e Caim apresenta os vegetais, né? Então Deus não aprova a oferta de Caim porque a redenção vem pelo sangue. Isso é confirmado mais depois em Gênesis capítulo 22, em que Deus pede a Abraão para levar o filho dele e ele apresenta a Isaac, e na hora que ele vai sacrificar Isaac, então Deus provê um cordeiro para substituir o homem. Então o homem pecou, mas quem é sacrificado é o cordeiro inocente, que no caso é Jesus Cristo. Então, repetindo mais uma vez para deixar bem claro, isso vai ser explicado no estudo do santuário. Só estou passando aqui por cima desses fatos, estou abordando esses fatos porque fazem parte de uma ordem cronológica. Então, durante todo esse tempo, o povo ele foi sacrificar animais para mostrar a fé deles no Messias que viria de vir. E quando chega em Êxodo 20, aí Deus dá essa lei por escrito. Aí sim que começa a nascer o povo de Deus. O povo estava exilado no Egito durante muito tempo, e aí Deus retira esse povo da escravidão, né, lá do Egito, e aí esse povo no deserto começa a ser organizado como nação. Então Deus daria uma constituição, né? Então existem leis civis ali, existem leis de saúde, e essa lei aqui que é a lei cerimonial, em que eles deveriam construir ali um tabernáculo, que mais para frente viraria um templo, onde eles deveriam fazer ali todos os rituais, né, de adoração, incluindo esse ritual de remissão dos pecados. Então a única lei que caiu, que não existe hoje, é essa lei ritual. E Jesus veio e cumpriu essa lei ritual através do sacrifício dele. Então essa lei, de fato, ela foi abolida porque hoje você não precisa sacrificar animal nenhum, porque o sacrifício supremo foi feito por Jesus. Agora, as leis morais, elas seguem. Você pega os 10 mandamentos, por exemplo, né? Vamos pegar o não matarás. Você pode matar hoje? De forma alguma. Então, ou seja, a lei moral, a lei civil, ela continua valendo, né? Lei moral é a questão de você adorar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, isso já vai a parte da moral. Então, você pode... Existe mais outro Deus além do nosso? E se existisse, você poderia adorá-lo? Não, então a lei está valendo. É a questão do próximo, a gente vai abordar o amor, né, ao próximo, mas de uma maneira aqui mais simplória. Você pode deliberadamente fazer mal ao outro? Você pode fazer algo ao outro que você não gostaria que fosse feito a você? Então, se a resposta é não, significa que a lei de Deus ainda é válida até hoje. Então, tudo isso se seguiu até chegar a Jesus. Mas antes de chegar a Jesus, vou passar aqui por Salmos para falar a questão do certamente morrerás. Porque eles comeram o fruto e foram expulsos, né, do Jardim do Éden, onde eles estavam, e não morreram. Eles não morreram instantaneamente, como a gente viu. Mas agora a gente pega aqui de Gênesis até Salmos, a gente tem uma cronologia interessante. Em Gênesis 5, capítulo 5, versículo 5, a gente vê que Adão viveu 930 anos. Aí quando a gente vê Gênesis capítulo 6, versículo 3, a gente vê que Deus reduziu o tempo de vida do homem para 120 anos. Então, entre esses dois versículos, você vai encontrar ali Matusalém, que viveu 969 anos. Foi o homem que mais viveu. E aí no Salmo 90, você tem ali Moisés dizendo que o homem já estava vivendo 70 anos. Né? Aqueles que passavam disso, era só canseira e enfado, conforme o versículo. Aí você pode evocar ali minha fala na introdução, em que eu disse que o Salmo é um livro poético e que a gente não podia usar os livros poéticos para fundamentar nenhuma... não podia desenvolver, né, nenhuma teologia, nenhuma
teoria a partir de um livro poético. O que eu falei, eu afirmo. A gente tem que perceber todo o contexto, né? Porque os livros poéticos, eles têm figuras de linguagem, eles têm símbolos, assim como os livros proféticos, mas eles possuem ali também ensinamentos que estão implícitos nessas figuras. Então a gente tem que ver todo o contexto para saber o que a gente tira de verdade ou o que a gente tira como mero simbolismo. E nesse caso aqui a gente está falando de uma oração de Moisés, que escreveu o Pentateuco, né, que ele reproduziu todas as leis de Deus ali no Pentateuco. E no título da lição, do Salmo, você vê uma oração de Moisés. Então você está ali transcrevendo algo que foi dito. Então quando ele diz aqui que o homem vivia 70 anos, então ele estava ali conversando com Deus sobre algo que era do contexto ali, no momento dele. Né, que o povo, de fato, tinha uma média ali de vida de 70 anos. Agora, o que é interessante no versículo, no capítulo, né, dizendo, né, nesse Salmo, é o versículo anterior, né? É o versículo 4, que antes de falar do que era literal naquele momento, o tempo de vida do ser humano, 70 anos, ele faz ali uma comparação do tempo do ser humano com o tempo divino. Ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aí por que eu separei essa passagem? Para falar do certamente morrerás. É que se a gente pegar o homem que mais viveu na Terra, né, Matusalém, 969 anos, e comparar com esse tempo de Deus aqui, que Moisés citou, a gente vê que o ser humano não viveu nenhum dia de acordo com essa analogia aqui, de acordo com essa figura. Então, e se o tempo de Deus for literal, que também é plausível isso, que a gente está falando de Moisés, e Moisés, se você continuar lendo as escrituras, for chegar lá no livro de Êxodo, você vai ver que Moisés ele foi considerado amigo de Deus. Deus diz que Moisés era amigo dele porque não ocultava nada de Moisés, falava com ele face a face, né? Como um ser humano conversa com outro. Então, Deus pode ter, sim, dito que o tempo, pode ter dito para Moisés que o tempo dele é relativo, que pode ser tanto um dia quanto 1000 anos, ou como algumas horas. Essa conversa pode ter sido existido, então, eu esqueci agora o nome que dá, né, dessa relação de espaço-tempo, ela pode ser, de fato, literal. Mas, como estamos falando de um livro poético, Moisés pode ter utilizado isso aqui como figura de linguagem. Mas, assim, é algo interessante para a gente poder trabalhar, né? Independente de ser simbólico ou não, a gente pode ver que nenhum ser humano completou um dia de vida sobre a Terra por conta do pecado. Mas, enfim, agora vamos para os dias de hoje. Eu pequei hoje, o que eu tenho que fazer agora para buscar a remissão dos meus pecados? Então, vamos trabalhar o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos aqui para o livro de Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o primeiro passo para você ter remissão do seu pecado é o arrependimento. Ou seja, você tem que partir de você a vontade de não querer mais errar, de não querer mais cometer pecados contra Deus. É claro que nenhum ser humano vai conseguir seguir o caminho da perfeição, porque só Jesus conseguiu isso e só ele conseguirá. Mas o fato de a gente não conseguir, na prática, ser perfeito, não quer dizer que a gente não tenha que tentar. Então, sua vida tem que ser uma luta diária contra o pecado. Então, seja qual for o erro que você comete, então você tem que ter, a partir de agora, o desejo de não errar mais, o desejo de só fazer o que Deus quer que você faça. Então, esse é o primeiro passo. Então, arrependeu, você entendeu, reconheceu o seu erro e não quer fazer mais, aí você vai para a segunda parte, que é logo mais à frente, Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, que dizem assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos pais. Então, confessou, viu que está errado, agora você procura a fazer o certo. Confessar Jesus, primeiramente, é você proceder conforme a vontade dele. E o segundo é você, na medida do possível, é procurar espalhar essa verdade que você aprendeu. Então, você está fazendo o seu quarto estudo, alguma coisa você assimilou.
Então, se na medida do possível você transmitir isso para outras pessoas, você já está confessando a Jesus, está confessando a sua fé. Até algumas igrejas que fazem apelo para você ir na frente lá da igreja, né, levantar a mão, dizer que aceitou Jesus. Isso é um símbolo, acho que eu não vou nem dizer símbolo, mas é você trazer, né, para a literalidade, porque na verdade é figurado, né? Você não precisa falar toda hora que você é um cristão, que você aceita o sacrifício de Jesus. Mas o mais importante é você agir como. É claro que em determinados momentos você deve confessar, até para que outras pessoas saibam o motivo da mudança, da sua mudança de vida. Mas o principal é a sua atitude. A partir do momento que você tem uma atitude diferente, as pessoas vão chegar a você e vão perguntar o porquê da sua mudança. Por isso que eu estou dizendo que o confessar é secundário, porque muitos confessam, falam, mas a atitude não corresponde com o que elas falam. Mas a partir do momento que se você fizer mais do que falar, vai causar um impacto muito maior do que meras palavras. Você confessa, primeiro você se arrepende, depois você confessa, né, passa a viver de acordo. E o terceiro, aí sim, esse é um símbolo que tem uma representatividade muito grande, que eu vou explicá-lo também em um estudo específico. Mas esse estudo específico, desse tema que eu vou falar agora, aí já vão ser para os estudantes do básico, porque ele é necessário nessa primeira temporada, nesse primeiro ciclo, né, da conversão, que é o batismo. Então tem Marcos 16, que, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então o batismo é o terceiro e último passo, né, que é um marco da sua conversão. Então o batismo é você não só acredita, não mostra só que acredita na morte e ressurreição de Cristo, como você mostra a sua fé nisso que vai acontecer. Então o batismo hoje, para nós, é equivalente ao sacrifício que as pessoas faziam antigamente. Né? Antes eles matavam um cordeiro, sacrificavam um cordeiro, acreditando que Jesus viria para se sacrificar por nós. Então ele apontava para a primeira vinda de Jesus. O batismo ele é um símbolo de que nós acreditamos na segunda vinda de Jesus. Né? Então mais para frente a gente vai desenvolver esse assunto também, a segunda vinda de Jesus. Então acredita-se que Jesus vai voltar, os que estão vivos subirão com ele, os que estão mortos ressuscitarão para também subir com ele aos céus. Então no batismo você está mostrando que, embora você possa vir a morrer antes da segunda vinda de Jesus, você acredita que será ressuscitado assim como ele foi ressuscitado também. Então é um símbolo do que você crê hoje e no que você crê que receberá no futuro. É um símbolo do motivo pelo qual você hoje estuda as Escrituras. Então, confessa, se arrepende, confessa, crê e pratica. Esses são os passos para que você tenha a redenção do pecado. Então, eu vou encerrar o estudo de hoje, vendo aqui Provérbios 28:13, que reforça tudo isso que a gente falou hoje. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as alcançará misericórdia. Essa confissão não é confissão para mim ou para o líder de uma igreja ou para qualquer outra pessoa. Essa confissão, primeiramente, a Deus. Eu estou dizendo primeiramente porque se você fez algo a alguém, você também deve reconhecer seu erro, se arrepender e pedir perdão a essa pessoa. Então, aqui no caso, Adão e Eva, eles pecaram diretamente contra Deus. Então, o relacionamento, né, tinha que ser corrigido diretamente para com Deus. Então, eles tiveram que sacrificar animais durante a vida deles por conta disso. Agora, conosco é a mesma coisa. Se o seu pecado foi só entre você e Deus, então se resolve com ele. Agora, se você magoou alguém, fez algo contra alguém, aí você tem que se consertar também com essa pessoa. E depois você vai com Deus. Agora, se a pessoa não aceitar o seu pedido de desculpas, aí é com ela. Mas se você foi sinceramente consertar a sua situação com ela, aí ela que não aceitou, então o seu trabalho, a princípio, está feito. Aí é só agora fazer o que Deus pede. Então, por hoje, terminamos o nosso estudo. Eu vou deixar as perguntas aí para vocês na descrição do vídeo. Vocês respondem conforme vocês estudaram hoje.
E o próximo tema não vou dar spoiler. Então aguarde a próxima semana para vocês saberem do que se trata. Então Deus abençoe a semana de vocês.